Boa noite, muito boa noite, mais uma vez aqui na hora 13 e agora com horário diferente, às 18h30. E hoje, no Momento Cultural, vou entrevistar o Nick e a Aline. O Nick e a Aline é companheiro do meu filho Felipe, mas eu não vou ser só para depois. Vou dar uma boa noite aí, Nick, para todo mundo. Bem-vindo. Só um cortezinho, tipo, não é a Aline, é a live. Agora que eu vi aqui escrito. Mas sem problema. Bom, tá errado o nome? É a Aline pra live, é a Live, de ao vivo, de vivo. Vamos corrigir. Antes de fazer a correção, então, aqui, vou fazer um pequeno editorial. Primeiro, quem está assistindo, entre no nosso canal, se inscreva, né? Aperte o sininho, como diz o Nick, compartilhe com os amigos, porque é muito importante que a gente possa ampliar os contatos, ampliar essa mídia independente, que tem um lado na política, que tem uma forma de pensar, defendemos um mundo melhor para todos, e vamos tratar sempre aqui de momentos e de pessoas importantes. E hoje aqui vou entrevistar então o Nick Nick Alive. Vou aprender a falar inglês. Bom, antes de falar para o Nick, eu lamentar aqui, como sempre, 380 mil mortes no mundo inteiro, quase 2 bilhões de pessoas mortas, né? E alguns empresários, alguns bilionários com muito dinheiro enriquecendo e o povo, né, sofrendo com tudo isso. O mais pobre é quem sofre com a pandemia. E lamentar o abandono das políticas públicas, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, que é exemplo para o mundo inteiro e que está salvando vidas. Mas se tivesse investimento, se tivesse a vacina para todos, com certeza já teria vacinado, como foi exemplo para o mundo inteiro. Então, pedir para quem está nos assistindo mais uma vez, comente, faça um comentário e participe da nossa live. Nick, quem é você por você mesmo, Nick? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Matias. Primeiramente, falar um pouquinho aqui de como a gente se conheceu e o quanto que eu admiro a sua família como um todo, né? Porque para mim é um exemplo de família no sentido do que eu faço mesmo de arte. Você tem aí uma esposa que é professora de arte, 3 filhos muito artistas. Você é um militante grande aqui da periferia. Incentiva seus filhos, muito Felipe, que eu tenho um pouco mais de contato, a ter essa coisa da comunidade, de procurar movimentar a economia da comunidade, da onde se mora, sair um pouco dessa coisa do centro, e o bairro também existe, não descentralizar, né, a coisa toda. Isso serve como exemplo para mim. Eu, falando um pouco de mim, essa parte é sempre complicada. Eu consigo conversar muito, mas com câmera eu dou uma travada. Consigo falar da vida, de um monte de coisa, mas me apresentar é complicado. Bom, eu faço grafite, faço artes em muitas mídias. Eu faço desenho digital, faço telas, faço desenho em papel. Mas no grafite mesmo, que é o meu principal foco, eu pinto desde 97 na rua. Comecei bem jovenzinho, um pouquinho antes com pichação, porque é aquela coisa de demarcação de território. Teve um momento que a pichação não supria mais a necessidade que eu tinha de passar alguma informação que estava dentro de mim, e eu caí para o grafite. E isso foi lá em 97, com alguns amigos que hoje são os amigos que começaram comigo. Alguns partiram, outros não pintam mais, e aí hoje, depois de muitos anos, meus amigos hoje são da arte, são todos da arte, mas são amigos que eu fui fazendo com a caminhada. Já fiz muito tempo de oficina, dei aula de grafite para crianças em situação de risco, numa ONG chamada Quixote, em outras ONGs, chama Sinal Amarelo, em Jundiaí também, que eu dei há alguns anos. Situação de risco e LA, Liberdade Assistida. Isso me ajudou muito como crescimento pessoal. Eu acho que eu fiz uma mudança em algumas cabeças, mas o mais favorecido dessa caminhada que eu escolhi, ou que me escolheu, foi o meu crescimento mesmo, como pessoa. Esse contato. E eu tenho um tipo de trabalho que eu sou muito grato. Nesse momento, inclusive, da pandemia, eu sou muito grato de ter escolhido, ou ter sido escolhido a arte, porque a gente já está acostumado a ficar em casa. A maior parte do tempo, por mais que eu pinte na rua, a gente está acostumado a ficar em casa. A minha maior produção de tempo é em tela e desenho.
A rua eu vou, pinto um dia, mas eu estou produzindo 24 horas aqui. Eu estou pensando que eu vou pintar, como que eu vou conseguir comprar material que está caro pra caramba, sempre foi caro e agora está mais. Então eu sou muito grato nesse ponto também. Você perguntou agora há pouco também, um pouquinho antes da gente entrar na live, sobre eu estar trabalhando. Sim. Não estou trabalhando o quanto eu queria, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando sim, até que bastante. E eu creio que um dos motivos é a própria pandemia. Assim. No começo, o ano passado, quando deu aquele boom, e noticiário 24 horas, falando muito, e todo mundo tendo a crise de pânico, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, muita gente ficou ali, teve que ficar em casa, né? Teve que se afastar do trabalho e ficar em casa, ou fazer home office, ou porque foi demitido mesmo. Quem tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor, de quem estava fazendo um home office, quem estava afastado do trabalho, começou a reparar a própria casa. E reparando a própria casa, começou a se incomodar com as paredes brancas. Nisso, os artistas tiveram alguns, não todos, porque tem muito artista também sofrendo muito com essa situação, tiveram um ganho com isso, porque as paredes brancas começaram a incomodar, porque as pessoas tinham que pensar na vida, tinham que pensar na casa. Descobriram que a mulher tinha um sobrenome, descobriram que dava para lavar uma louça sem cair a mão. Só que aí acabava as coisas de casa para fazer, resolveram enfeitar a casa e com isso a gente conseguiu um pouquinho de um respiro assim. Aí, além disso aí, também teve um projetinho que um amigo meu fez, junto com alguns outros artistas, eu também estou envolvido, que se ampliou, virou meio que uma corrente do bem, que chama Social Vírus. Se procurar hashtag no Instagram, você vai achar bastante coisa. E Social Vírus foi meio que uma corrente do bem. Então a gente fazia desenhos com valor mais acessível para as pessoas comprarem, e cada artista decidia se ia ficar com dinheiro porque estava passando necessidade ou fazia doação desse valor. Eu, ano passado, fiz 10 desenhos para esse projeto, vendi todos muito rápido, que eu achei até estranho, porque eu não tenho uma venda muito... O meu lucro antes disso, o meu ganha-pão antes disso era mais o grafite comercial, tanto com o meu trabalho quanto comerciais, né? E aí, esse Social Vírus veio em uma hora que ajudou muita gente, e no meu caso específico, eu doei tudo para uma ONG que fica ali em São Mateus. Eu não posso falar muito da ONG por conta que eles trabalham com crianças em situação de risco, é uma casa de acolhida. Então foi uma doação meio que... Eles sabem quem que doou, eu doei tudo, mas eu não posso falar porque tem uma situação mais complicada ali, né? E cada um fez uma ajuda. Então, por essa falta de liderança do poder público, num momento difícil, a gente teve que aprender a se virar, do nosso jeito. Então, tem amigo meu que está, no momento, tem um amigo meu que chama Choque, que ele tá vendendo todas as obras que ele produz, todas, em troca de absorvente feminino, em troca de cesta básica, em troca de arroz e feijão. Ele com outro amigo dele, ele está fazendo entrega de marmitas na rua. Ele se juntou agora com o João Gordo, faz algumas coisas em comunidade. E assim, alguma coisinha ou outra ele pega para ele, mas a maior parte, a grande parte do que ele está produzindo. E assim, ele abre a live do Instagram hoje, está fazendo uma tela, e hoje tô precisando de 10 quilos de feijão. A tela vale isso. Porque já que o governo não chegou, a gente chega de alguma maneira, mesmo não podendo. A arte faz a gente ter um pouquinho mais de empatia do que a maioria, né? Tipo, não que outros níveis de escolhas de vida não tenham, mas por a gente, pelo grafite, estar muito próximo ali na comunidade, estar muito vendo ali em loco, não tem como sair dessa empatia. Então, uma coisa mais grata que eu sou hoje por ter escolhido a arte, principalmente na arte ou grafite, foi esse crescimento da empatia dentro de mim, assim. Nick, vou aproveitar aí, só para colocar um comentário que você já comentou, você já falou sobre isso, mas eu achei interessante, né, aqui, esse comentário aqui, ó, da Sabrina Monte, já aproveitando, cumprimentar aqui a Neuza, a Yolanda, o Paulo Alves, a Amélia Guti, professora de arte do Felipe, dos meus filhos, quero agradecer a presença, a Neuza Ferreira, o Max Marux, né? Olha aqui novamente, ela comentando aqui, ó, questão da sensibilidade. A sensibilidade. Fala um pouco pra gente dessa questão, você já falou, vou provocar.
Porque a questão da arte não é prioridade, né, para as pessoas. Não é algo que a pessoa tem como primeira necessidade, né? Quando está sobrando dinheiro, vai pensar na arte. Como é que você tem se relacionado com outros colegas aí do mundo da arte? Essa dificuldade de emprego, essa dificuldade de produção, né? Outro dia, eu sei que você estava fazendo aqui um muro aqui na Barreira Grande. Como é que é essa relação? Porque, como é que vem esse recurso? É paixão? Vocês se autofinanciam? Tem algum apoio? Como é que funciona isso? A arte, como qualquer outra coisa no mundo, como você ser um gari ou ser um médico, é uma escolha de vida. Algumas são empurradas, outras vão acontecendo. No meu caso, demorou muito para mim ter minhas contas hoje. Hoje eu tenho minhas contas meio que tá normal, tipo, mas demorou muito tempo para mim entender como trabalhar por conta, essas coisas. Essa visão da sociedade, para mim, né, isso é meu ponto de vista, que a sociedade tem do artista e da arte como uma coisa não necessária, é meio que a cegueira aí, porque a gente no Brasil, principalmente, em vários outros países aqui da América Latina, mas principalmente no Brasil e que a gente vive aqui, eu posso falar um pouco melhor, a gente tem uma cegueira de não entender o que é a arte, a amplitude dela. Primeiro, conceitualmente, porque eu acredito que a arte, um dos motivos dela existir, ela é uma contadora de histórias contemporânea. Se você pega tipo do momento clássico aos movimentos artísticos que tiveram até hoje, eles falam diretamente ou indiretamente sobre o momento que era vivido ali naquele momento. Então você vai ver hoje muito grafiteiro tipo protestando contra o governo, por exemplo, na arte. Além dessa parte conceitual, tem a parte importante, e isso é muito importante, que é a parte palpável da arte, no sentido de que o cara que está dirigindo um carro, aquele carro foi desenhado antes dele dirigir o carro. Sim. Essa roupa que você tá agora, tipo, alguém pensou no design dela. Tem muita discussão isso entre os artistas. O designer é artista? Para mim na minha visão isso é uma discussão infinita, mas o garfo que você come, esse copo que você bebeu, alguém desenhou ele antes de ele virar o vidro ali, o copo, dessa forma. Do óculos que você tem, ele tem uma função, mas alguém desenhou o design dele. Tanto que você vai comprar um óculos no lugar que vende óculos, você fica experimentando para ver qual cabe melhor com o seu rosto. Porque tem um monte de modelo. E cada artista ou um artista desenhou um monte de modelos. Então ela está envolvida em tudo, nesse boné que eu uso, na blusa, no tênis, sim, na capa do livro, na mesa de jantar, em qualquer lugar. E a gente perdeu essa visão. A gente tem um problema, que eu vou lembrar de uma entrevista que eu vi uma vez ali não lembro o nome dela, mas ela é a irmã do Romero Brito, que é o tema polêmico, né, o artista polêmico. E eu admiro muito o Romero Brito, inclusive. Não a arte dele, eu particularmente não gosto do tipo de arte dele, mas admiro ele como artista. Admiro porque é um brasileiro que venceu ali. Entre trancos e barrancos, é um brasileiro que venceu. E um dia a irmã dele, numa entrevista, foi perguntada isso, né? Tipo, o que ela achava dos brasileiros criticarem muito o irmão dela, como artista. Aí ela falou, pra mim é muito legal, porque a gente pega e usa isso a nosso favor. Ele tá na mídia. Falando bem ou mal, ele tá na mídia. Mas eu vou fazer um questionamento. Eu acho muito legal isso que ela falou. Na Europa todinha, meu irmão já expôs nos grandes museus. Grandes artistas têm obras dele. Se você chega no aeroporto de Miami, tem uma obra dele dentro do aeroporto enorme. E esses lugares são lugares que consomem arte. Nosso consumo de arte aqui no Brasil se resume a novela e futebol. Então, assim, como é que eu vou aceitar a crítica de alguém que ama novela e futebol? Sim. Não se resume a isso, claro, tem milhões de tipos de pessoa, mas a arte não é incentivada desde a escola. A gente meio que cria funcionários aqui, a gente cria operários, tipo, que não é ruim também. Então a gente perde a visão do que é ser um artista na amplitude da coisa, né? Quanto à parte financeira que você perguntou, aí como eu disse, hoje eu me banco, consigo bancar minhas contas com as vendas de tela, com o grafite que eu faço e tal. Mas demorou muito para acontecer isso, e aí o que acontece? Como é a minha vida, eu não considero nenhum trabalho, eu considero minha vida o grafite, a arte como um todo, uns 70% da minha renda vai em material artístico. Então, por exemplo, eu faço um orçamento para um trabalho de grafite na casa de alguém, eu vou pedir material a mais. Além de que eu ter que usar muitas cores ali,
mas o que sobra daquele material eu vou pintar na rua, como eu pintei aí perto da sua casa, como eu pinto em alguma quebrada, em alguma viela, aí eu consigo pintar com o meu material. Então eu consigo, tipo, fazer aquele ciclo de pegar aqui uma energia e transformar em outra, sem ter muito esforço hoje, mas demorou bastante para acontecer isso. Ô, Nick, deixa eu aproveitar aqui, chegou um comentário que eu acho importantíssimo colocar para você aqui. Todos os comentários são importantíssimos, mas essa pergunta aqui do Marux, você acha que o mercado está inchado hoje? Ou falta investimento, seja do poder público ou das empresas, para que haja desenvolvimento? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, eu queria que você comentasse isso, até porque teve aí um prefeito, eu sou um crime, mas assim, aqueles grafites maravilhosos ali na, acho que 23 de maio, mandou pintar tudo de cinza. Tem até uma música da Marisa, né? Da Marisa Monte, né? Pintaram tudo de cinza. Mas tudo bem, é outra expressão, mas comenta um pouco sobre isso pra gente. Muito legal a sua exposição. Obrigado. A 23 de maio, inclusive, eu e uma amiga minha, a Tica Mesaros, a gente criou a 23 de maio. A gente ficou 3 meses fazendo reuniões, eu e ela, fazendo reuniões e reuniões para conseguir fazer orçamento e tudo. E a gente criou o projeto da 23 de maio. Me dói muito, me dói pessoalmente, porque eu e ela sozinhos criamos a 23 de maio. Foi um dia que o Haddad, que é um cara que eu gosto muito, inclusive, ele convidou, acho que ele acordou, teve um sonho que a 23 de maio tinha grafite, ligou para o secretário de Cultura, e o secretário de Cultura ativou essa amiga minha, que me ligou e eu fico muito honrado de ter participado da criação. Não pintei por motivos pessoais, um pouco político também, com alguns prós e contras, ela aconteceu, mas me doeu muito quando entrou não vou nem citar nome, porque eu não é nem por medo, não, é porque eu não gosto de falar o nome dessas pessoas, mas o digníssimo prefeito da época apagou a 23 de maio e colocou aquelas plantas... Você tem a minha solidariedade, Nick, você tem a minha solidariedade. E não teve uma visãozinha, mas eu entendo o lado dele, entendo num ponto assim, ele é um cara que é da economia, é um cara do trabalho assim, não trabalha, ele faz lobby, mas eu entendo o lado dele, ele criou o monstro e ele mesmo era o herói depois, porque depois ele convidou alguns outros grafiteiros para fazer projeto de grafite. Então ele criou o monstro e depois ele era o herói do monstro que ele mesmo criou. Para a população que não consegue enxergar o todo, ele só passou como um herói. Se você dar um passo para trás, você viu que ele mesmo era o monstro. Então é uma coisa muito da economia, funciona dessa maneira. É uma bosta, mas funciona dessa maneira. Nick, voltando, pode falar. Só um minutinho. Só um comentário chegou também aqui. Tem vários comentários chegando. Quero agradecer quem está chegando aqui na live. Vou pedir para entrar lá, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com os amigos. E chegou um comentário também aqui que eu vou colocar para você. Mas para definição inclusive o Paulo Alves, que foi quem criou aqui o logo da Hora 13, né? Então, mas eu queria colocar o comentário dele aí, para você ler, né? Definição de design é um resultado de projeto ou produto que esteja dentro de uma estética comum, que seja funcional. O carro, a roupa, nossas máquinas são um senso comum, são funcionais. Mas, na verdade, comentou o que você falou, né? E também está chegando aqui, mais um comentário aqui. É fundamental que esse espaço de debate são temas importantes. Só uma questão que eu vou aproveitar para te provocar. Primeiro, as políticas públicas, né? Porque o que foi feito foi um projeto para embelezar a cidade, né? Aí veio outro prefeito com outro projeto. Muito bem. Obrigado. Você vai falar sobre isso depois. Veio outro prefeito que apagou, mas por pressão social, ele retomou o projeto. Essa é a minha opinião, é claro, né? Mas o grafite, ele sofre ainda... Eu já melhorou muito, mas eu me lembro, né, quando meu filho começou aí nessa história do grafite também com vocês, e ainda vejo muito preconceito em relação ao grafite. Eu acho que avançou muito, né? Isso que você falou aí do seu irmão, com aquela obra de arte. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua de artista de rua, né? Como é que você se vê esse processo de contribuição social, né? Eu chamo de embelezamento da cidade. Eu acho que a arte, nos muros, nas ruas, embeleza a cidade. Embora às vezes eu não entenda aquelas letras e tal. Mas eu acho que é um processo evolutivo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Das políticas públicas, do papel do poder público em relação a esse trabalho que você faz do grafite, né? O preconceito que tem em torno disso. Às vezes de forma violenta, né? As pessoas tratam vocês. Sim. Obrigado.
Eu acredito que um dos papéis principais da arte não é nem embelezar. Tanto que isso criou um grande problema aqui pra gente, de muita gente de fora, pessoal muito de extrema direita fala muito isso. Ah, essa arte não é bonita, que nem a outra do tal artista. A arte, uma das funções dela principal não é beleza, é comunicar alguma coisa. Indiferente da pessoa que está vendo, entenda ou não. Eu acredito dessa maneira. Quanto à crítica, eu sempre tive um bom relacionamento mais com a crítica do que com o elogio. Porque a crítica me deu força para continuar. Quando alguém fala que eu não posso fazer, eu vou e faço. Minha vida foi baseada no não posso. Parabéns! E eu acredito que se eu consigo fazer um desenho, eu mudo alguma coisa na pessoa, por mais que ela só vire a cabeça, isso para mim já foi legal. Porque o lance, muita gente compara muito, até falar um pouquinho disso, mas não gosto muito nem de falar desse tópico, mas sobre a pichação, que sempre comparam isso quando eu estou pintando na rua, né? Ah, que bonito, que bom que fosse todo pichador que fizesse grafite. Mas nunca nenhuma pessoa chega na gente, tipo, ou num pichador e fala, quer uma latinha? Quer R$10 para pintar essa parede? Não, só faz essa comparação. E cada tubo de spray hoje a gente paga de 20 a 25 reais. Então, assim, não é de uma noite para o dia o pichador vai pegar a latinha e vai conseguir fazer um desenho na mesma qualidade que eu faço. E é outra coisa, a gente é parente no sentido da coisa da rua, mas eles fazem uma coisa, a gente outra, indiferente de quem está certo e quem está errado. Quanto à beleza, é muito complicado, porque muita gente fala sobre o grafite ser bonito e a pichação ser feia, né? Há uns anos atrás teve a Copa, não sei se foi na Copa ou na Olimpíada, usaram tipografia de pichação nas camisetas dos jogadores de futebol. Alguns anos atrás também a Calvin Klein, que é uma marca conhecida de poder aquisitivo mais elevado, usou tipografia na camiseta com letras de pichação. Então o lance da pichação ser feia ou bonita para as pessoas, eu acredito que está na falta de controle que você e eu temos sobre a pichação, não dela ser bonita ou feia. Que se ela estiver em cima da minha lareira, dentro de uma tela que eu consegui pagar e coloquei aonde eu queria, ela é bonita. Se ela estiver no meu prédio, ela é feia. E é a mesma pichação às vezes. Tem amigo meu que vende tela de pichação a 15 mil reais um metro quadrado. E o grafite também, por sua vez, não tem a função de embelezar. Porque, por exemplo, você coloca ali, vou desenhar uma mulher seminua ou uma mulher nua numa parede na frente da casa de uma senhora evangélica. Para ela vai ser horrível aquilo. Talvez para os caras que ficam na adega do lado vai ser lindo pra caramba. Então é muito relativo essa coisa da beleza. Então a função para mim maior é essa. Quanto a população em si... Nick, vou interromper você, porque chegou uma pergunta aqui que eu vou colocar para você, e pega nesse assunto que você está falando para mim aí. Quero agradecer aqui a presença da Neuza, mais uma vez, do Egídio, da Yolanda, que comentou. O Marux mandou uma pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com a nossa conversa. Vou até postar. A questão da pichação e o grafite é igual fazem com funk. Quando fazem na periferia é feio. Quando as elites se apropriam é maravilhoso. E aí, pode aproveitar essa pergunta, né? O grafite e a pichação são coisas diferentes? Ou são artes também? Então, eu vou te falar pelos amigos que eu tenho alguns amigos que têm um dinheiro legal, alguns parentes também. A pichação é feia aqui, mas quando vão para a Europa me mandam foto posando em frente de muros todos pichados. É verdade. É isso. É verdade. Na Alemanha valoriza muito o grafite, né? Sim, e toda geração tem isso, tem um perseguido. Por exemplo, o funk. Eu particularmente não gosto do estilo musical, mas eu não tenho nada contra no sentido assim, não gosto de som alto no meu ouvido. Mas falar de putaria, falar de coisa que não querem ouvir, se você pega lá, vou fazer uma comparação aqui meio polêmica, mas você pega Elvis Presley. Os pais da época, dos filhos que escutavam Elvis Presley, ficaram chocados com um homem usando calça apertada e com mulher dançando com saia curta. Verdade. Os pais da época do Woodstock ficaram putos com os filhos indo pro Woodstock fugindo da guerra. E o funk, não tô comparando artisticamente, mas tô comparando tipo ao perseguido da época. Se você pega letras em inglês e estuda um pouquinho e traduz, tipo, com outro contexto, mas fala muito de estupro, de morte, de vida, de droga. Só que aí tem essa guerrinha, tipo, não, o meu é melhor.
Eu não acredito que seja melhor. É o tempo deles e talvez um dia mude para pior ou para melhor, mas é outra coisa, tipo, é diferente. Sim. Ó, mais uma postagem. Quero agradecer a presença da Lígia aqui, o João Evangelista, o Paulo já falei. João postou aqui também mais uma postagem. Ô Nick, nós estamos conversando aí sobre, primeiro, a forma como, primeiro conceitualmente, a questão da arte, a questão do grafite, e eu vou trazer um assunto, não sei se é polêmico, mas eu vou trazer, que é a questão do preconceito cultural, né, que eu já abordei sobre isso, mas quero que você trate um pouco mais isso, porque a questão da violência, eu vou dar um exemplo para você aqui, que para um adolescente, muitas vezes, não sei se você abordou isso, mas assim, às vezes a rebeldia dos adolescentes na arte, no esporte, na música, na dança, as pessoas se descobrem, né? Tanto é que alguns conseguem proeminência para ser artistas e ganhar dinheiro com isso. O preconceito cultural interfere na expansão da arte que você aplica, e também a questão da violência. Ainda faz parte do cenário de vocês essa violência policial, porque a juventude sofre muito com isso, né? Às vezes é uma forma de encolher na criatividade, né? De impedir que a pessoa possa expandir mais. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Obrigado. Eu acredito que a violência... O preconceito cultural, a primeira coisa que você perguntou, o preconceito cultural interfere muito, mas o grafite é baseado no embate, então esse preconceito causou até mais força. Quando o prefeito começou lá, o Kassab, lá atrás, pintar as paredes de cinza em São Paulo, isso deu muita força para o grafite, porque as paredes se renovavam e eles não ganharam a guerra, e não estão tentando até hoje e não conseguem ganhar. Isso dá mais motivo para o artista de rua ir para a rua. Ele tem um porquê, ele cria o porquê dele. Ainda mais na juventude que você procura bandeiras, isso é essencial. Talvez você criar polos de arte, por exemplo, como já foram dadas ideias, polos de grafite, para pessoas só irem para aqueles lugares fazer grafite, ficasse chato. Porque quem que ia coordenar quando podia ser apagada ou não uma arte? Com a prefeitura apagando no embate contra os grafiteiros e pichadores, esses muros ficam livres, eternos. Então o pichador vai lá e o grafiteiro vai lá a qualquer momento. Quanto à violência que você me perguntou, há uns anos atrás a gente estava começando a ir para um caminho que eu, tipo, porra, esse caminho é legal. Quando a gente teve impeachment ali, abriu uma porteira ali de pessoas que estavam escondidas e elas voltaram. Elas nunca deixaram de existir, mas elas voltaram. Então rolou coisa ali, tipo, de latinha de cerveja voar nas minhas costas, gente xingando, enquadro de policial em muro autorizado, inclusive. Que esse dia foi muito legal porque o dono do muro era um policial e eu acho que de patente alta, que ele fez os policiais... Fez uma coisa engraçada com os policiais. Enfim, que eles foram truculentos com a gente tava pintando um muro autorizado. Então, assim, voltou com bastante força, porque a gente tem o líder máximo da nação falando que artista é vagabundo. Como que eu, que sou um bosta, tipo, vou falar o contrário? Ele é o líder que fala e as pessoas aceitam. As pessoas entendem que ele pode se seguir essa coisa que tá lá em cima. Lá. Sim. Ô, Nick, chegou aqui um comentário para você aqui, ó. Vou aproveitar esse comentário. Na sua infância, você era respeitado artisticamente ou os adultos tentaram direcionar a sua manifestação artística? Vou aproveitar esse diálogo, essa pergunta, chegou mais uma aqui, ó. Queria que você falasse um pouco dessa expectativa que você tem em torno do seu trabalho de artista, né? Principalmente essa questão da formação. Eu sempre gosto de dizer que meus filhos rabiscavam muros da casa, sujavam as paredes da casa e se desenvolver de forma artística. Inclusive, você já expressou aí um pouco esse conhecimento que vocês tiveram juntos. Na perspectiva de
de oferta, de oportunidade, né? Então, quer que você comente essa questão, se as pessoas interferiram, se as pessoas deram liberdade na sua criação, se falta espaço para isso, né? E se o grafite é uma forma de expandir outros olhares da arte, também de expressão. Queria que você comentasse um pouquinho de possibilidades de futuro, o que você pensa? Respeito na infância nunca tive, de familiar, de amigos que não são do nível de arte. A gente sempre, até hoje, quando eu encontro alguma pessoa, tipo, algum desconhecido me pergunta, você trabalha com o quê? Perguntam às vezes pra minha namorada, sei lá, tipo, você trabalha com o quê? Aí eu falo, com arte, com grafite. Não, eu tô falando trabalho de verdade. Geralmente vem essa questão, até hoje, tipo, eu tô com quase 40 anos, tô com 39 anos hoje. E quanto a projeção, e isso me deixou muito forte, inclusive, tipo, o que eu tava falando agora há pouco sobre isso, me deixou muito forte porque minha vida é baseada no embate, sempre foi baseada no embate, sempre foi baseada no, isso tá feio, então eu vou continuar fazendo até melhorar, eu não vou parar de fazer. Eu preferia, hoje eu vejo que isso foi muito bom para mim, essa parte ruim da coisa, eu consegui transformar em coisa boa. Quanto a pretensões artísticas, como você disse ali, eu concordo, o Brasil é uma coisa complicada para ser artista. É caro o material, o acesso à informação no sentido de uma faculdade boa é muito distante da realidade da maioria das pessoas, mas hoje com a internet você tem um ponto mais fácil. Você pega, tipo, na época dos grandes artistas, dos acadêmicos lá de trás, eles precisavam de marchands, eles precisavam de alguém que agenciasse eles. Hoje eu tenho o potencial de ter diretamente contato com meus clientes pela internet. Então, o básico que eu acho que um artista tem que ter hoje é estudar muito a arte em si e comercialmente estudar a internet. Não precisa mais, tipo, por exemplo, você pode interromper o ciclo, tipo, artista, galeria e cliente. Você pode chegar direto no cliente. E muitos clientes estão preferindo vir diretamente no artista justamente para conhecer quem é, conhecer o porquê do processo, o porquê daquilo ser, daquele jeito, daquela arte, que antigamente a galeria muito maquiava isso. Tipo, o cliente chega pro galerista e pergunta, isso aqui é um cachorro? O artista desenhou um gato, mas para vender o galerista vai falar que é um cachorro. Então, a gente tem uma facilidade, como um rapaz aí agora no comecinho comentou, que perguntou se estava inchado o mercado. Eu acredito que não, cara. Eu acredito que por ser uma coisa difícil, como qualquer outra, tipo, por exemplo, como medicina, você entrar na USP é uma coisa muito difícil, se permanecer lá, não sendo de elite, é muito mais difícil, porque os materiais são caros, tem um preconceito muito grande lá, porque quem está lá é de elite já, é uma coisa meio cíclica, mas quem continua lá é porque gosta muito. E se você gostar muito, o lance basicamente não é financeiro para mim. Preciso do financeiro, mas o lance é produzir bem, e vender é consequência de um trabalho bom. Tipo, para mim, na minha opinião, não é que isso é generalizado. E eu tenho que eu tenho que estudar, não tô morto, eu tenho que aprender mais coisas, viajar mais quando acabar essa porcaria dessa pandemia, conhecer mais gente, mais lugares, porque eu tenho um pensamento assim, eu quero viajar, eu não penso na grana que eu tenho que ter para viajar, eu penso na viagem, eu foco na viagem. E muitas vezes, focando na viagem, eu recebi convites de viajar de graça, ficar em hotel, sem receber nada, só para pintar meu trabalho. Mas eu viajei para viajei para muitos lugares legais, sem pagar a viagem, através do grafite, através da arte. Então eu interrompi o ciclo, tipo, eu preciso de dinheiro, eu preciso da coisa que o dinheiro me traria. E o dinheiro acaba acontecendo, acaba sendo consequência. Nick, chegou aqui uns comentários que eu vou colocar só para tomar conhecimento. O Nick tem redes sociais, Instagram e tal. E aí já postaram também aqui, só você confirma depois, ó. É esse mesmo. Legal. E o Marcos aqui, ó. Mais uma pergunta muito interessante, ó. Como você tem lidado com outros tipos de artistas hoje, como músico, ator, etc., já que todos está parado na pandemia. Como é que tem sido essa relação aí da pandemia, acho que muitos artistas? Eu tô com meus amigos, principalmente, eu faço a mesma coisa que eu tô fazendo com você, só que não público, né? A gente faz os bares online, a gente abre umas salas de bate-papo, cada um na sua casa, e troca uma ideia, porque a maior saudade que eu tenho é dos abraços, assim, nesse momento, né? Claro. Mas lidar mais ou menos, não sei, a gente tá confuso nesse ponto, né?
Semana passada a gente perdeu um grande amigo, o Vermelho, e já perdemos outros por essa porcaria dessa pandemia. Tá sendo muito rápido isso, não tá dando tempo de pensar, assim, não tem muito uma resposta, não tem muito como eu tô lidando. Eu tô mandando abraço para todo mundo, bom dia para todo mundo que eu lembro de mandar, tentando ter um pouquinho de acesso a cada amigo. A internet, graças a quem inventou a internet, dá um pouquinho mais de acesso, que eu fico imaginando na época que não tinha internet, né? Se fosse, como aconteceu outras pandemias, na época que não tinha internet, você não tinha acesso às pessoas e elas morriam do mesmo jeito, até mais quantidade, e você não tinha esse acesso que a gente está tendo aqui agora, de eu falar com seu filho, falar com amigos de fora de São Paulo, falar com amigos de fora do Brasil. Então, assim, sou grato por viver nesse momento que tem a internet ainda para dar essa segurada nessa comunicação, senão eu acho que o pânico seria muito maior, assim. Sim, eu quero concordar com você e também colocar essa questão, o uso das mídias proporcionou para a gente não tá próximo, mas podemos nos ver e dialogar. Então precisamos saber utilizá-las, né? Mas também não deixar de pensar que não tem um momento para se encontrar, para se abraçar, para se ver, porque nós somos humanamente sensíveis e físicos, né? Então, é importante esse momento. Mas também é importante não desistir da vida, se cuidar, né? Preservar a vida, porque tudo isso vai passar, o que eu digo sempre, vai passar. E nós temos que estar vivos para poder contar a história. A história que é possível um outro mundo, um mundo de solidariedade, de políticas públicas, de direito, que as pessoas tenham menos distância entre a riqueza e a pobreza, né? Que a gente possa ter a diversidade no nosso caminho. Mais uma mensagem chegou aqui para você, um abraço, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Um abraço. Ó, que nos torna humano, é isso aí. Nick, estamos aí nos 39 minutos de boa conversa. Quero agradecer a sua participação. Deixa eu ver aqui. Vamos postar as mensagens que estão chegando aqui. Ou pelo menos faz sentido estarmos vivos. Olha aí, ó. Da hora conhecer o Nick. Valeu. Tem mais uma postagem aqui, meu Nick, aqui, ó. Boa noite, parabéns a todos que têm. Sobrevive, quanto custa... Ó, quanto custa o metro quadrado de ponta? Já vou querer comprar serviço por aqui, ó. Obrigado, Domingos. Ô, Nick, fala um pouco aí, então, pra gente fechar também nossa live aqui, mais uma vez aqui, uma postagem, um beijo forte. Vamos ver aqui mais uma coisa aqui. Quero agradecer a todos que estão participando, publicando. Vou devolver a palavra para o Nick para dar as considerações finais. Vai dizer também que nós vamos superar tudo isso. É importante que a gente não perca a esperança. Nick, muito obrigado. Quero que você fale o que eu deixei de perguntar. Fique à vontade. A minha esposa aí cumprimentando também a Mirandolina. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Vou agradecer pelo convite, agradecer de ter conhecido vocês, a sua família, que é maravilhosa. Grato por ser artista nesse momento difícil, grato por ter material em casa para conseguir deixar a cabeça minimamente saudável o quanto eu posso. No momento eu estou pensando muito em gratidão, não excluo as coisas ruins que estão acontecendo, e estão acontecendo aos montes, né? Você vê que a gente hoje em dia no Brasil, a gente estava falando sobre o Brasil, a gente não tem uma Secretaria de Cultura, a gente não tem um Ministério da Cultura, tipo, a gente não tem... então assim, mas o lance é desejar força para todo mundo, cara, desejar força e não tem muito o que dizer, cara. Tá complicado, eu acredito que vai passar, mas vai piorar um pouquinho antes de melhorar. Mas também a gente tem que ver uma coisa que eu estava pensando, até uma conversinha com alguns amigos esses dias. A gente está tão entretido nas coisas ruins que às vezes a gente deixa passar umas coisas boas, muito, muito, muito boas, sem conseguir olhar para elas. Esses dias eu estava assistindo um jornal aqui e fazem umas 2 ou 3 semanas falaram sobre uma possível cura da AIDS, que está sendo realizada a última pesquisa, a terceira fase da pesquisa aqui no Brasil, inclusive, e aqui em São Paulo.
Foi uma notícia tão maravilhosa, assim, me encheu o peito. Não tenho, mas tive amigos que faleceram dessa porcaria dessa doença também. Mas me encheu o peito. E eu vi que ninguém ouviu. Depois eu conversei com o meu ciclo de amigos, ninguém sabia disso. E eu mandando notícia, olha isso, que legal, não sei o quê. O pessoal, mas porra, tá a pandemia. Não, mas tem uma coisa muito boa acontecendo em contraponto da pandemia. Não em mesmo nível, mas olha quanto mal essa doença já fez e agora tá quase sendo curada. Então a gente tem que tentar um pouquinho, dar um passo para trás às vezes, eu sei que é difícil, mas tentar ver essas coisas boas que estão acontecendo também. Não na mesma intensidade, mas tem coisa boa acontecendo. Legal. Vou aproveitar aqui a brecha que o Nick me deu, pelo menos eu estou pescando aqui na fala do Nick, a importância da solidariedade que postaram aqui agora, a importância de acreditar na humanidade, de acreditar na ciência, um grande avanço que houve com as tecnologias foi buscar uma vacina tão rápido, né? Tão rápido buscar uma vacina que 2 anos falavam aí sem as tecnologias. A grande questão que está posta é a divisão da riqueza, a oportunidade de acesso a todos, né? É lamentável que pessoas não possam ter acesso à vacina, uma coisa tão simples, né? Sim. E que algumas empresas estão se enriquecendo com isso, mas é uma história para discutir com mais tempo, com mais profundidade, vai dizer que é importante o papel do Estado, é importante a nossa solidariedade, é importante a nossa ação e pensar que esse mundo pode ser diferente, né? Vou aqui, os nossos postagens chegaram aqui para agradecer o Nick mais uma vez pela presença, né? Dizer que é um prazer também, viu, Nick, ter você na relação de amizade com meus filhos e nós estamos juntos para poder superar tudo isso junto. Eu certeza que vamos dar um abraço pessoalmente ainda. Tomara que não demore muito. E só para finalizar aqui, ó, só uma coisa que eu queria falar muito que isso eu vou falar em todas as lives que eu fizer daqui para frente. Diálogo com quem acredita em terra plana é cabo de enxada. Muito bem, Nick. Gente, olha, tem comunicação aqui no chat, eu não consigo. O pessoal está conversando entre elas aqui, eu não consigo passar as mensagens, mas quero agradecer a presença de todos, pedir para quem está assistindo entrar no nosso canal, se inscrever, dar um like, como o Nick falou assim, aperta no sininho, e quando receber mensagem, aperta um lembrete também para participar com a gente. Nick, muito obrigado, um grande abraço, parabéns para você, espero receber outras vezes aqui, e a casa está aberta para um retorno seu aí, caso possa pensar em outro assunto, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Nick. Boa noite, bom final de semana para você. Vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.